Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Civilizações de Mary Beard. Este é o livro, é da editora Gradiva, não fui eu que comprei, este é um livro da minha mãe. É uma edição muito bonita para quem gosta de história da arte ou de história. Isto é mais focado na arte ao longo da história, mas tem umas imagens muito bonitas, tudo identificado, explica porque é que elas estão aqui, não é? Claro. Então, basicamente, eu estava em casa dos meus pais e vi lá o livro, num montinho, era assim um livro, era um montinho dos livros para a minha mãe ler, e isto chamou-me a atenção, não é? Porque tem esta capa assim muito colorida, e por causa da Mary Beard, porque eu conheço, eu já li um livro dela, Mulheres e Poder, já vi várias séries que ela fez sobre Roma Antiga. Penso que era só Roma Antiga ou outras civilizações antigas também. Bom, não sei, mas ela tem muita coisa no YouTube. Também participou em vários podcasts que eu ouvi. Então, gosto muito de ouvir. Ela tem um sentido de humor muito engraçado. Basicamente é isso. Chama-me a atenção. Eu começo a folhear e eu assim, isto parece interessante. Depois, como tem assim umas letras um bocadinho grandes, estão a perceber? Pensei, isto deve-se ler bem. E então perguntei à minha mãe se ela me emprestava. Ela disse que sim. E é isso, eu fui lendo, assim, todos os dias lia um bocadinho, os capítulos são relativamente pequenos, lê-se muito bem. Portanto, isto é... Eu tive que tirar apontamentos para uma folha de papel, porque não ia arriscar este livro, obviamente, não é meu. Eu já tenho problemas em fazer isso nos meus livros, quanto mais no livro da minha mãe, não é? Ou em livros que não são meus, vamos lá. Mas eu não preparei isto super bem, portanto eu vou remeter-me aqui aos meus apontamentos, não vou ler todos, obviamente, vou ver o que é que pode ser mais interessante partilhar, mas eu vou começar pelo objeto em si, portanto, e também pelo conteúdo. Então, Mary Beard, Civilizações, Encontros com a Arte e a História do México Antigo ao Parthenon. O título original é How Do We Look? The Eye of Faith. Portanto, como olhamos, o olhar da fé. Que, se não me engano, é o nome ou é o título dos capítulos depois cá dentro, mas já vamos ao índice. Antes de mais, pronto, isto é da editora Gradiva. A tradução é de José Cabrita Saraiva. O livro foi originalmente publicado em 2018. Esta edição que eu tenho aqui é de 2022. Então, temos aqui uma fotografia da Mary Beard. Está aqui neste cantinho. Isto é assim um bocado brilhante. Acho que dá para ver. Mary Beard é uma das classistas mais originais e mais conhecidas da atualidade. É professora no Newnham College, em Cambridge, editora no Times Literary Supplement, membro da British Academy e membro da American Academy of Arts and Sciences. Publicou vários livros, entre os quais Antiguidade Clássica, o Essencial. Eu por acaso acho que tenho este. SPQR, uma história de Roma Antiga e Pompeia. Este eu tenho. Tenho que pegar nele novamente. Nos prémios recebidos incluem-se o Wolfson History e Prémio Princesa das Astúrias de Ciências Sociais. Em 2014, a Prospect Magazine apontou Beard como uma das pensadoras mais influentes do mundo. Então, o índice aparece aqui logo no início, tem uma pequena dedicatória e depois temos aqui o índice. Há uma introdução em que ela explica ao que se propõe, depois na primeira parte chama-se Como Olhamos e depois tem aqui os vários capítulos. Lá está, são capítulos pequenos que eu acho que são digeríveis, dá para ler, sei lá, em 20 minutos lê-se um capítulozinho assim com muita atenção, dá para ler um bocadinho todos os dias. E depois a segunda parte é o Olho da Fé, que tem aqui uma série de outros capítulos. E depois há um pós-fácil, outras leituras e sugestões, principais sítios históricos e localizações, agradecimentos, uma cronologia, lista das ilustrações e um índice remissivo. Portanto, é um livro muito completo, mesmo até para quem queira depois prosseguir um pouco nos estudos destas civilizações e destas épocas artísticas que a Mary Beard apresenta aqui. Tem aqui assim uma cronologia. Ela começa nos Olmecas, que estamos a falar de 1500, 400 a.C., e termina já no século XX, já no século XXI, com a mesquita Sancaclar. É isso, é.
Então é isso, acho um livro muito simpático. É um livro bastante informal. A forma como escreve é muito tocato lá e então também torna a leitura muito simples. Então, na introdução, ela diz ao que se propõe e como está dividido o livro, e eu assinalei aqui a página 9, a página 10. Portanto, este livro foi escrito com a convicção de que aquilo que vemos é tão importante para o nosso entendimento da civilização quanto o que lemos ou ouvimos. Celebra a variedade espantosa da criatividade humana ao longo de milénios e através de milhares de quilómetros, da Grécia Antiga à China Antiga, das cabeças esculpidas do México pré-histórico a uma mesquita do século XXI nos arredores de Istambul. Mas também desafia algumas das nossas certezas sobre como funciona a arte e como deve ser explicada, pois não trata apenas dos homens e mulheres que, com as suas tintas e pincéis, os seus barros e cinzéis, criaram as imagens que povoam o nosso mundo, de bugigangas baratas a obras-primas de valor incalculável. Mais do que isso, trata das gerações humanas que usaram, interpretaram, discutiram e deram sentido a essas imagens. Ernst H. Gombrich, um dos mais influentes historiadores da arte do século XX, escreveu certa vez: "Não existe essa coisa chamada arte. Existem apenas artistas." A minha visão da história da arte não é a dos grandes homens, com os seus heróis e génios do costume. Concentro-me antes em dois dos mais intrigantes e contestados temas da cultura artística. A primeira parte sublinha a arte do corpo, a segunda parte volta-se para as imagens de Deus e de deuses. Pronto, ela diz aqui outras coisas, mas eu não vou ler a introdução toda, não é? Outra coisa que é importante é que isto baseia-se também numa série que estreou na BBC em 1969, portanto, em Inglaterra. Civilização, a série da BBC, foi sempre contestada, debatida e impossível de catalogar. Em 1969, Kenneth Clark abriu o episódio inaugural debruçando-se sobre o próprio conceito. "O que é civilização?" perguntava. "Não sei. Não consigo defini-la em termos abstratos." Isto é o Kenneth Clark que dizia nesta série, não é? Não consigo defini-la em termos abstratos, por enquanto. Mas penso conseguir reconhecê-la quando a vejo. Outra coisa de que ela fala bastante neste livro é que nessa tal série que foi feita, que se chamava Civilização, ele concentrou-se, era uma visão muito eurocêntrica. Portanto, muito centrada só na Europa, como se só houvesse ou só existisse civilização na Europa. E ela vai mais além. Portanto, vai ao continente americano, vai ao Oriente, Médio Oriente, África. Portanto, vai à África. Por acaso não sei se vai à África. Vai ao Egito, sim. Médio Oriente, Índia. Sim, anda por ali também. Portanto, são civilizações, portanto, não, daí o nome ou o título Civilizações. Ela depois explica também muito melhor aqui no livro, ela vai explicando a que é que se está a propor. Há outra coisa que ela faz que eu acho muita piada, que é cada capítulo sugere o capítulo seguinte. É quase como se fosse... Ela acaba um capítulo com um chamariz para o capítulo que vem a seguir. E eu acho isso muito engraçado. E às vezes era difícil para mim largar o livro, mas era de Ana, tu tens que ir trabalhar, tens que não sei o quê, mas porque ficava assim numa frase que eu pensava, podia ler mais um bocadinho. Ela fala não só de arte, fala de escultura, de pintura, de arquitetura. Por acaso deixem-me ver, eu não sei se ela fala muito de pintura, não, fala um bocadinho também, sim. Vai assim um bocadinho a todo lado. Mas acaba por ser, sobretudo, eu estou aqui assim a ver as imagens. Não, é cerâmica. E depois é engraçado, e eu acho que ela fala nisso aqui neste livro, que a cerâmica, os vasos gregos, não é? Que nós às vezes vemos nos museus, etc. E são muito bonitos, estavam todos pintados. Eles eram usados no dia-a-dia, quer dizer, eu acho que ela fala nisso aqui no livro, que eles provavelmente viam aqueles vasos só como objetos utilitários e não tanto como nós os vemos agora como grandes obras de arte. Era quase como achar, por exemplo, esta garrafa uma obra de arte qualquer do século XXI, daqui a não sei quantos séculos, quando, pronto, era só utilitário e eu não penso nela, uso-a e está feito, não é? Agora, deixem-me só vir aqui num instantinho aos apontamentos, ver o que é que eu posso... o que é que eu posso falar que possa ser interessante.
Pois eu coloquei, cada capítulo anuncia o seguinte e tem assim um sentido de humor bastante apurado. Aliás, essa é uma característica também da Mary Beard, ela tem um sentido de humor muito próprio, muito engraçado. A Mary Beard, é isso, ela é engraçada. Ela tinha umas séries, ou apresentou várias séries na televisão sobre história da arte, e é isso. Eu penso que sobretudo focadas no Império Romano. E lembro-me dela falar em podcasts que eu, entretanto, ouvi, ou entrevistas, de que ela era muito criticada porque ela sempre se apresentou como ela é, de facto. Quer dizer, ela não se maquilha, não é muito feminina na forma de se vestir, não pinta o cabelo, portanto já tem os cabelos brancos, ela estará não sei com que idade, mas se calhar já parece próximo dos 60, talvez, mas, ou seja, e que depois as pessoas escreviam para os canais de televisão a queixar-se que ela tinha muito mau aspecto e que devia... E não tem, quer dizer, bom, eu para já... É isso, eu acho que se ela tivesse mau aspecto, eu não vou dizer que eu não sou sensível a isso, há coisas que são um bocado subjetivas, não é? A beleza e tal, mas mau aspecto, ou uma pessoa desarranjada, ou que não se cuida, eu acho que isso nós identificamos facilmente e não é de todo o caso, não é? Mas acho que o pessoal... Não é de todo o caso dela, mas acho que o pessoal ligava ou escrevia para as televisões e não sei o quê a dizer que ela tinha muito mau aspecto e que se devia maquilhar e que devia pintar o cabelo e que era uma tristeza aparecer ali de ténis, quando ainda por cima ela anda pelas ruínas e tal, vai de saltos para o meio das ruínas, é isso? Não sei. Mas pronto, mas ela fala disso um pouco a brincar, mas um pouco magoada, não é? De género, o que é que isso interessa? O que interessa aqui, quer dizer, uma pessoa está a ver uma série, um documentário sobre história, em princípio presume-se que tu estejas atenta ao conteúdo e não tanto ao apresentador, é isso, a menos que ele tenha tão mau aspecto ou esteja tão produzido que seja assim uma coisa ridícula, não é? Que não é todo o caso. Então, eu até acho muito estilosa, mas enfim, então isso deixa-me assim um bocadinho triste, mas é muito comum, as pessoas têm sempre muito que opinar, não é? Sobre o aspecto físico, então quando é das mulheres, meu Deus do céu. Então, ela aqui no prólogo fala sobre as cabeças colossais dos Olmecas, que foi a primeira civilização de que há registro, ou pensa-se que terá sido das primeiras civilizações, no México, já disse isto, meu Deus. E o nome foi dado pelos aztecas já no século XV e XVI e quer dizer povo de borracha, Olmecas. E eu depois fui à Wikipédia dizer... acho que remete para a prática de extrair látex de uma árvore de borracha da região. Só não sei, não percebi nada, fiquei na mesma como a lesma. Mas enfim, na página 7... Na página 7, não pode ser. Não, na linha 7. Página 20. Ok, na página 20... Estão a ver assim as cabeças. São assim umas esculturas que foram encontradas. E depois na página 20, o que é que eu apontei? Esta secção explora as primeiras imagens do corpo humano de vários sítios do mundo. Ok, pronto, eu assinalei isto que era para explicar sobre o que é esta parte, não é? Que ela chama Como Olhamos. Da Roma e Grécia clássicas ao Egito Antigo e ao primeiríssimo período da China Imperial, quero responder a algumas das perguntas que são abruptamente suscitadas pela gigantesca cabeça olmeca. Para que serviam estas imagens do corpo? Pronto, e ela vai desenvolvendo este tema ao longo desta primeira parte. Há uma coisa que a Mary Beard também faz, eu assinalei aqui na página 31 e pus a nota uma certa romantização da Grécia Antiga. E eu sei, porque já li outras coisas da Mary Beard, que ela tende a chamar-nos a atenção que, por muito inspiradoras que sejam estas civilizações, elas tinham muitos problemas, quer dizer, não era... Nós temos essa tendência para romantizar outras épocas. E ela diz assim, as invenções, e põe invenções entre aspas, atenienses da democracia, do teatro, da filosofia e da história, bem como as suas reflexões altamente teóricas acerca do que significa ser um humano civilizado e um cidadão livre, andavam a par e passo com a exploração de escravos, das mulheres e dos chamados bárbaros.
E tudo isto era sustentado por um investimento intenso num corpo jovem, atlético, masculino, não é? Masculino fui eu que acrescentei. E é isso que eu acho interessante. Ela fala muito dos tais vasos e louças cerâmicas que depois tinham cenas familiares, muitas delas, que pareciam indicar como é que uma pessoa se deveria comportar socialmente. Depois há aqui o capítulo o Imperador da China e o Poder das Imagens. Portanto, o primeiro imperador da China que foi enterrado com um exército de soldados em terracota. E está aqui assim a imagem, que depois foram descobertos. E parece que o corpo de todos é igual, mas depois cada cara era trabalhada individualmente. Só que existia, sei lá, imaginem, 3 tipos de bigodes, 4 tipos de sobrancelhas, 5 tipos de narizes, 3 tipos de penteados, assim, ou seja, sim, criavam feições diferentes, mas altamente padronizadas. Pronto, eu também achei isso muito interessante e sobretudo eles terem descoberto isso, terem-se apercebido disso. Mas isto é fascinante. Assim, o nível de detalhe. Não sei se era com a ideia de que os soldados fossem defender o seu imperador no submundo, ou não faço ideia. Há também aqui um bocadinho mais para trás, na página 32, que eu assinalei a arte junto das pessoas. Que ela escreve, desculpem. Longe das galerias seguras do Museu Moderno, com as suas estátuas alinhadas passivamente ao longo das paredes, estavam no mundo lá fora, desempenhando o seu papel, quase uma população paralela à dos vivos. Isto na Grécia Antiga. Imagina as praças públicas e os santuários mal iluminados, cheios de pessoas de mármore e de bronze, assim como de pessoas de carne e osso. Portanto, há arte ali no meio das pessoas, não é? Muitas estátuas e tal. Nós aqui, quer dizer, nós temos aquilo que se chama arte urbana, temos também as esculturas, mas ali parece que eram mais, para já, e depois... não sei, se calhar mesmo a própria relação entre as estátuas contavam uma narrativa, contavam uma história, não sei. Mas achei essa imagem muito bonita. Este livro é muito rico, estão a perceber? Então, é claro que eu não vou aflorar sequer na metade. Esta imagem achei muito bonita porque isto é pedra. E estão a ver ali a figura a puxar um bocadinho do tecido, não é? Como se fosse assim um material muito maleável, que não é? E achei muito bonito. E esta é de uma estátua bastante antiga. Vou só aqui à procura dela, que eu sei que ela aparece inteira. Aquilo é só um pormenor. Que é esta. Portanto, é um monumento a Prasicleia. É uma... Ou Frasicleia. PH Frasicleia. É uma das descobertas mais importantes da escultura grega no último meio século. E está aqui. Estava a ver se dizia... De quando é que é esta escultura? Por volta de 550 a.C. Portanto, século VI a.C. Estão a ver? E depois na outra imagem vê-se então aqui o pormenor. Ela, entretanto, foi reconstituída. Portanto, com as cores que se acha que tinha. Por isso é que ali aparece assim mais rosada. Pronto, aqui neste capítulo também se vai ao Egito, etc. Portanto, anda-se pela Grécia Antiga, vai-se à China, vai-se ao México. Tem só alguma coisa mais deste capítulo? Não, acho que vou ficar por aqui. Depois, na segunda parte, então já estamos a falar do Olho da Fé. E ela faz um prólogo a este... Não é bem um capítulo, é uma parte, não é? Portanto, na primeira parte, como olhamos, há um prólogo. Nesta segunda parte, o Olho da Fé também tem um prólogo em que ela explica ao que se propõe. Então ela diz aqui na página 114: em todas as civilizações do mundo, a religião e a arte interceptam-se, produzindo faíscas entre si. As páginas que se seguem dizem respeito a essa interseção, a algumas das mais espantosas faíscas e ao poder não apenas no domínio humano, mas também no domínio imaginado do divino. E ela vai por aqui afora, passamos pela Índia, o cruzamento da Índia com a Europa, com registros de desenhos de grutas
indianas por uma europeia, de uma basílica, eu acho que bizantina, se não me engano. É isso? Onde é que é isto? Não, isto é em Itália, Ana Lúcia, já estás a embampada. Pronto, desculpem. Pintura. Portanto, aqui também tem arquitetura, tem pintura, tem escultura. Tem esta escultura de uma santa, de uma Virgem Maria, que existe em Espanha. Deixa ver, está aqui. Pertence há 300 anos à Igreja da Macarena, cujo nome vem de um distrito de Sevilha. É uma extraordinária obra de arte. Segundo uma história que se conta, foi iniciada no século XVII por uma artista, pois só uma mulher poderia captar tão esplendidamente a Virgem. Mas ao longo dos anos foi sendo acrescentada e em vários sentidos é um trabalho em curso. A riquíssima coroa de ouro veio depois, tal como os generosos mantos e os broches, que se diz terem sido oferecidos por um célebre matador de touros. Na realidade possui um vasto e variado guarda-roupa que é trocado com frequência e é esta figura que está aqui, ricamente vestida, de facto. Fazem procissões com esta figura também, portanto uma representação da Virgem Maria, e isto abre um discurso, ou uma discussão aliás, que eu acho muito interessante, que é sobre o que é que tem mais valor, são as imagens em si ou aquilo que elas representam. Se a imagem roubou, pois ela explica isso bem aqui, na página 150, é precisamente nesta. A questão mais candente, porém, é se a imagem roubou o palco à própria Virgem, ou seja, a imagem é mais importante do que a ideia da Nossa Senhora, neste caso, ou da Virgem. Não é? Porque todos estes cuidados, o pôr o ouro, o vesti-la, etc., depois de repente torna-se quase num ídolo, não? Eu acho estas questões muito interessantes. Pronto, consigo perceber a intenção com que se faz, mas às vezes sinto que acaba por ser uma coisa muito material de algo que é imaterial e que é divino. Então ela levanta esta questão, fala muito de as imagens, o uso das imagens versus o não uso de imagens, e ela fala de casos em que grupos religiosos destruíram imagens religiosas. Isso não acontece não aconteceu só no islamismo, também aconteceu entre cristãos. Portanto, imaginem, quem tinha poder decidiu, não, afinal não queremos imagens e esta igreja que está aqui cheia de imagens e vitrais e não sei o quê, vamos partir isto tudo, mas que depois não conseguiram partir tudo. E partiram só algumas partes, também não conseguiram destruir tudo. E ela fala disso e eu acho isso muito interessante. Nesse exemplo, ela fala de um exemplo que é a Inglaterra, que é de uma igreja, fala aqui do Islão, tem aqui umas igrejas muito bonitas também, que é esta aqui. No dia 9 de janeiro de 1644, Oliver Cromwell, que era então governador de Ely, marchou sobre a catedral, que era a Catedral de Ely, num dos mais mitificados e provavelmente mais embelezados episódios das guerras civis inglesas. Na tranquilidade da Ely moderna é difícil imaginá-lo, mas reza a história que Cromwell foi ter com o padre que estava a ministrar a missa da noite e lhe disse para afastar a sua versão católica do livro de orações e para mandar parar os cânticos do coro. Nos dias seguintes, conta-se, encorajou ativamente as suas tropas, ou pelo menos nada fez para as deter, a investirem contra o edifício as imagens e os vitrais. À medida que irrompiam pela sacristia e pelos claustros, iam destruindo tudo à sua passagem. Portanto, foi uma longa campanha contra as imagens de Ely. Esta é uma imagem da catedral. Eu presumo que tenha acontecido aqui um restauro, se bem que acho que ela está bem mais despejada do que era na altura. Porque ela fala disso, ela fala a própria Mary Beard. Estão a ver aqui a destruição, tanto partiram a cabeça, mas deixaram estar o corpo do santo. Isto deveria ser um santo, presumo eu. E ela diz assim: a iconoclastia mudou a estética da capela de Nossa Senhora em Ely, que continua a ser muito trabalhada, eu acho, mas não necessariamente para pior, como a luz e os pássaros já parecem hoje demonstrar. E coloca aqui um exemplo, uma vista também de uma das partes. Portanto, devia ter provavelmente muito mais figuras aqui dentro que entretanto foram destruídas. E depois fala de como a arte era usada também como uma forma de demonstrar um poder de um monarca, por exemplo. Ela dá aqui o exemplo de Justiniano, portanto, deixem-me ver, página 134.
Vamos andar aqui um bocadinho para trás da capela, ou da catedral de Ely e da Virgem, mas ainda neste capítulo do Olho da Fé. Portanto, aqui estamos no século VI já da nossa era, não é? Já depois de Cristo. E há uma igreja de San Vitale em Ravenna. E Justiniano era um expansionista militar e ambicioso reformador civil. E apresenta-se em alguns mosaicos de... Isto são mosaicos ou são pinturas? Ou frescos? Hein? Não, são mosaicos. Isto são mosaicos. E então faz-se representar com a sua mulher também, em situações bíblicas. E numa delas ele está aqui, em situações bíblicas, desculpem, episódios bíblicos, era o que eu queria dizer. Mas ela fala aqui de um mosaico em que os artistas tiveram muito cuidado em não fazer de Justiniano um equivalente exato de Jesus. É nesta figura aqui. Infelizmente, isto às vezes acontece no livro, não acontece muito, em que eles apanha uma parte importante da figura, não é? Que neste caso é Jesus, que fica aqui, nem se vê muito bem, pronto. E o Justiniano, que está aqui deste lado, Jesus aqui, portanto, está muito perto de Jesus, é colocado ali quase ao lado, quase justificado o seu poder com Jesus. Eu algumas coisas eu penso, Jesus, eu acho que ele não ia gostar muito disto. Porque ele não era muito a favor, ele era mais a favor dos pobres, do desprendimento dos bens materiais, etc. E há aqui assim, umas coisas que são tão contraditórias. Mas pronto, os artistas tiveram muito cuidado em não fazer de Justiniano um equivalente exato de Jesus, mas é difícil não nos darmos conta dos paralelos visuais entre o soberano divino, não é, Jesus, e o temporal, o Justiniano. O imperador usa a mesma cor que Jesus e adota a mesma pose que São Vital, que seria um santo desta igreja, cujas vestes exibem um padrão muito semelhante às de um elemento do séquito de Teodora, portanto, da mulher de Justiniano. E o facto de Justiniano ser mostrado com 12 seguidores é seguramente um eco de Jesus e os 12 apóstolos. Enfim. Então, de como é que a arte também serve para colocar uma pessoa numa determinada posição, neste caso de poder justificar de certa forma o seu poder, e como isso foi sendo usado também ao longo dos tempos, não é? E pronto, depois há aqui já em jeito de conclusão, acho que já estamos na conclusão. É o último capítulo que se chama Fé na Civilização, mas depois ainda há um pós-fácio, e ela diz aqui, ainda neste tal capítulo, Fé na Civilização: por muito laicos que nos sintamos ao contemplar as ruínas do Parthenon, quando apreciamos a sua arte e nos embrenhamos na sua mitologia, acabamos muitas vezes por refletir acerca de questões com as quais as religiões nos ajudaram a lidar. De onde venho? Onde pertenço? Qual é o meu lugar na história da humanidade? Estamos perante uma fé moderna, mesmo que não a reconheçamos como tal. Uma fé a que chamamos civilização. É uma ideia com um percurso muito parecido com o de uma religião, oferecendo narrativas grandiosas sobre as nossas origens e o nosso destino, juntando pessoas numa crença partilhada. E o Parthenon tornou-se o seu símbolo. Por isso, se me perguntarem o que é civilização, direi que é pouco mais do que um ato de fé. E depois ainda há um pós-fácio. Eu achei este livro muito bonito, eu gostei muito dele, mesmo até como objeto, com as suas imagens, mas também pelas ideias que transpõe aqui. É muito claro que as histórias que chegaram até hoje são as histórias dos vencedores, nós estamos sempre a ouvir isso, não é? Mas normalmente quem vencia, não é, colocava a sua história nos livros de história. Portanto, são essas narrativas muitas vezes que nos chegam até nós. Portanto, há sempre um ponto de vista que talvez não seja o mais neutro ou o menos interessado que existe, não é? O meu pai está sempre a falar de um imperador que existiu, eu agora não me lembro qual deles é que foi, que eles tinham uma série de deuses também, não é? E esse imperador, a dada altura, disse que não, o único Deus que existe é o Sol, é o Deus Sol, portanto, o Deus único. E depois, quando esse imperador, e obrigou toda a gente, e tinham que venerar só o Sol e não sei o quê, e quando esse faraó morreu, destruíram tudo aquilo que ele tinha construído, sei lá, os templos, os baixos relevos, os registros dele, etc. Destruíram. Não tão eficazmente, porque ele chegou até nós também, de alguma forma, não é? Mas tentaram apagá-lo, temos esse registro, não é? Que o tentaram apagar da face da Terra.
E isso é muito interessante porque eu gosto imenso de ler sobre história e e depois gosto muito de história da arte e gosto de arte, eu sinto que é a minha área onde eu me sinto mais confortável e percebo que é preciso sempre ter um olhar um pouco crítico e questionar, etc., acerca de todas estas histórias e confiar nos académicos e nos investigadores. Quase todos aqueles que eu sigo chamam sempre a atenção, e atenção, isto é um ponto de vista, é uma versão da história que nos chegou até hoje. Há muitas coisas que nós já conseguimos comprovar e isso é ótimo. Há outras em que há mais incertezas. E há sempre muitas incertezas. E isso, ao mesmo tempo, é libertador. Eu não sei explicar muito bem porquê. E às vezes descobrem mais alguma coisa que acrescenta mais uma informação ou que faz com que mudemos de ideias acerca, por exemplo, a questão das estátuas greco-romanas e dos edifícios serem muito brancos e muito despidos, não é? De pigmento, e depois, entretanto, descobrimos que não, aquilo era tudo pintado, as estátuas eram todas pintadas, não é? Aquela realidade tinha muito mais cor. Então, depois há coisas que, com o avançar da tecnologia, nós vamos descobrindo, mas parece que é um terreno em que há sempre muito, muito por descobrir. E depois há interpretações diversas sobre os textos, sobre o que chegou até nós. Há assuntos em que os historiadores convergem e os investigadores, portanto, pode-se assumir, ok, isto é um assunto fechado, mas há outras coisas, assim, se calhar mais ao pormenor, em que não é assim tão fechado. Não sei, eu acho um universo muito, muito interessante. Eu acho que a Mary Beard fez este livro muito acessível. Acho que isto pode ser lido por qualquer pessoa, mesmo por pessoas que não costumam ler sobre arte ou não são da área da arte, mas gostam, têm interesse. Acho que vale a pena. Fiquei mesmo entusiasmada. Acho que é um livro muito simpático, de leitura muito, muito simples. Já me estou a repetir, desculpem. E depois estas imagens são magníficas. E estar tudo identificado e justificado. Eu sei que houve um livro qualquer que eu li uma vez, tudo bem que não era sobre história da arte, mas tinha uma série de imagens e depois nenhuma delas estava legendada, eu fiquei mesmo chateada com isso. Era eu acho que é aquele que está ali. Ai, como é que é? Livrarias. Acho que é o Livrarias. Eu já falei sobre esse livro aqui no canal. Enfim, não interessa, desculpem, estava a olhar ali para a estante em baixo. Eu sabia que ele estava por ali. Pronto, ouçam, já chega. Espero que vocês tenham gostado desta apreciação. Espero que isto não tenha ficado muito confuso. Eu estou bastante cansada, dormi muito pouco esta noite. Dormi um bocado mal. Mas eu queria muito falar sobre este livro, queria partilhar convosco. Espero que tenham a oportunidade de o ler. Até à próxima. Tchau, tchau.